Tentativa de golpe de Estado no Brasil? Parece algo saído de um filme de espionagem, mas é exatamente o que está sendo investigado, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu círculo próximo. Nossa, isso é realmente sério. Pode me dar mais detalhes sobre essa investigação? Claro, no centro dessa história está o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ontem ele prestou um novo depoimento à Polícia Federal que durou cerca de 2 horas. O interessante é que esta não é a primeira vez que ele é chamado para depor. 2 horas é um tempo considerável. Mas você mencionou que não é a primeira vez. Quantas vezes ele já foi ouvido antes? Acredite se quiser, Cid já foi ouvido mais de 10 vezes ao longo das investigações sobre possíveis irregularidades cometidas durante o governo Bolsonaro. Isso nos dá uma ideia da complexidade e da amplitude dessas investigações. Nossa, mais de 10 vezes? Isso é realmente impressionante. Mas afinal, o que exatamente está sendo investigado? Bem, as investigações são amplas, mas o ponto principal é uma suposta tentativa de golpe de Estado. Recentemente, a Polícia Federal indiciou Mauro Cid, Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas, a maioria militares, por esse motivo. É uma acusação extremamente séria que pode ter consequências profundas para a democracia brasileira. Um golpe de Estado? Isso é algo muito grave. Como o Mauro Cid se encaixa nessa história toda? Pois é, são acusações muito sérias mesmo. Mauro Cid, como ajudante de ordens de Bolsonaro, estava em uma posição privilegiada com acesso direto ao então presidente. As autoridades acreditam que ele pode ter informações cruciais sobre o que aconteceu nos bastidores do governo. É importante lembrar que em cargos como esse, muitas vezes a pessoa tem acesso a informações e situações que nem mesmo ministros têm. Entendo. E pelo que você mencionou, parece que Cid decidiu colaborar com as investigações, não é? Como isso funciona exatamente? Exatamente. Mauro Cid chegou a ser preso durante as investigações, mas foi solto após fechar um acordo de delação premiada com as autoridades. A delação premiada, também conhecida como colaboração premiada, é um acordo feito entre uma pessoa investigada por crimes e o Ministério Público ou a Polícia Federal. É uma espécie de troca. O investigado fornece informações úteis para a resolução do caso e, em troca, pode receber benefícios no processo penal e na eventual condenação. Interessante. Então, basicamente, Cid está cooperando com as autoridades em troca de uma possível redução de pena. Isso não é um pouco controverso? Você levantou um ponto importante. A delação premiada é, de fato, um instrumento controverso. Por um lado, ela pode ser uma ferramenta poderosa para desvendar esquemas complexos de corrupção ou, neste caso, uma suposta tentativa de golpe. Por outro lado, há críticos que argumentam que ela pode incentivar falsas acusações ou ser usada de forma abusiva. Entendo. E como as autoridades garantem que as informações fornecidas são verdadeiras? Essa é uma excelente pergunta. As informações fornecidas em uma delação premiada precisam ser corroboradas por outras evidências. Não basta simplesmente a palavra do delator. Além disso, se for descoberto que o delator mentiu ou omitiu informações importantes, ele pode perder os benefícios do acordo e até mesmo enfrentar acusações adicionais. Faz sentido. Mas voltando ao depoimento de ontem, você mencionou que durou 2 horas. Sabemos o que foi discutido especificamente? Infelizmente, os detalhes exatos do depoimento não foram divulgados. O que sabemos é que Cid foi intimado para prestar esclarecimentos sobre fatos apurados pela PF. A intimação foi assinada pelo delegado Fábio Schor, que é responsável por investigações que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. É provável que as autoridades estejam tentando preencher algumas lacunas na investigação ou esclarecer pontos específicos que surgiram a partir de outras evidências ou depoimentos. Entendi. E qual você acha que pode ser o impacto dessas investigações no cenário político brasileiro? Afinal, estamos falando de acusações contra um ex-presidente e vários militares de alta patente. O impacto é potencialmente enorme. Essas investigações têm gerado muita discussão e polarização no país. De um lado, temos aqueles que veem as investigações como necessárias para esclarecer possíveis crimes e proteger a democracia. De outro, há quem argumente que se trata de perseguição política. Independentemente do resultado, essas investigações provavelmente terão consequências duradouras para a política brasileira. É uma situação realmente delicada. E como você acha que isso pode afetar as instituições brasileiras a longo prazo?
Essa é uma questão crucial. Por um lado, podemos argumentar que essas investigações demonstram a força e a independência das instituições brasileiras, especialmente do Judiciário e da Polícia Federal. Afinal, estamos vendo uma investigação robusta contra figuras poderosas, incluindo um ex-presidente. Isso pode ser visto como um sinal de maturidade democrática. Isso é verdade. É um sinal de que ninguém está acima da lei, certo? Exatamente. Por outro lado, há preocupações sobre como essas investigações podem afetar a confiança da população nas instituições e no processo democrático. Alguns argumentam que a polarização política pode se intensificar ainda mais. Além disso, não podemos ignorar o impacto potencial nas Forças Armadas. As Forças Armadas? Como assim? Bem, com tantos militares envolvidos nas investigações, incluindo oficiais de alta patente, há preocupações sobre como isso pode afetar a relação entre os militares e as instituições civis. As Forças Armadas têm um papel importante na democracia brasileira, mas é crucial que permaneçam apartidárias e subordinadas ao poder civil. Entendo. É realmente uma situação complexa. E falando em complexidade, como você acha que o público brasileiro está reagindo a tudo isso? A reação do público tem sido bastante dividida, refletindo a polarização política que já existia no país. Alguns veem as investigações como uma caça às bruxas política, enquanto outros as consideram necessárias para proteger a democracia. O que é interessante notar é como essas investigações têm alimentado debates sobre o papel das instituições, a separação de poderes e os limites da autoridade presidencial. Parece que essas investigações estão realmente testando os limites do sistema democrático brasileiro. Você acha que isso pode levar a mudanças nas leis ou na Constituição? É uma possibilidade que não podemos descartar. Muitas vezes, crises políticas como essa levam a reflexões sobre a necessidade de reformas institucionais. Poderíamos ver, por exemplo, propostas para clarificar os limites do poder presidencial, fortalecer os mecanismos de checks and balances, ou até mesmo rever a relação entre as Forças Armadas e o poder civil. E olhando para o futuro, qual você acha que pode ser o desfecho de tudo isso? É difícil prever com certeza, mas certamente o desfecho terá implicações significativas para o futuro político do Brasil. Se as acusações forem comprovadas, poderíamos ver condenações de figuras importantes, incluindo um ex-presidente. Isso seria um marco na história política do país. Por outro lado, se as acusações não forem comprovadas, provavelmente veríamos acusações de perseguição política se intensificarem. Parece que, independentemente do resultado, o impacto será significativo. Como você acha que isso pode afetar as próximas eleições? Essa é uma excelente observação. O desenrolar dessas investigações certamente influenciará o cenário político para as próximas eleições. Dependendo do resultado, poderíamos ver uma mudança significativa na paisagem política brasileira. Por exemplo, se as acusações forem comprovadas, isso poderia enfraquecer significativamente o campo político associado ao ex-presidente Bolsonaro. É fascinante como um único caso pode ter ramificações tão amplas. Isso me faz pensar sobre a responsabilidade que temos como cidadãos de nos mantermos informados e engajados. Absolutamente. E é por isso que discussões como a que estamos tendo aqui são tão importantes. Elas nos ajudam a entender a complexidade dessas questões e a importância de estarmos atentos ao que está acontecendo em nosso país. Cada cidadão tem um papel a desempenhar na manutenção e no fortalecimento de nossa democracia. Bem colocado. E falando em estar atento, acho que nossos ouvintes terão muito o que pensar depois deste episódio. Com certeza. E é por isso que continuaremos acompanhando de perto o desenrolar dessa história. Quem sabe o que mais pode surgir nos próximos capítulos? O caso de Mauro Cid é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior que envolve o futuro da democracia brasileira. Exatamente. E para nossos ouvintes, não deixem de nos acompanhar nas próximas semanas para mais atualizações sobre este e outros casos importantes que estão moldando o Brasil de hoje. Isso mesmo. E lembrem-se, a democracia depende de cidadãos informados e engajados. Continuem se informando, questionando e participando do processo democrático. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na construção do futuro do nosso país. Bem dito. Até a próxima, pessoal!
Continuem sintonizados e não se esqueçam, o futuro do Brasil está em nossas mãos. Vamos fazer a nossa parte para construir um país mais justo, democrático e transparente. Até lá!